2 Coríntios capítulo 6, verso 14 ao 18. A santa palavra do Senhor, ela diz: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia, verso 15, entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Verso 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Verso 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai. Verso 18. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha o que a palavra de Deus ela diz para mim e para você. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Nós, aqueles que servimos o Senhor, que recebemos o Senhor, Salvador na nossa vida como Salvador, nós temos um jugo para carregar. O Senhor diz que o jugo dele é suave, o fardo é leve. E os incrédulos, os ímpios, também têm um fardo para carregar. O fardo do Senhor ele é leve e suave, e ele ajuda a carregar. O fardo dos incrédulos é pesado. É Satanás que coloca. Os incrédulos são escravos do diabo e do pecado. E a palavra está dizendo, não vos ponha em julgo desigual com os incrédulos. Não carregue o jugo deles. Não se misture com eles. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Aquele que é justo, ele pode ter sociedade com a iniquidade? Porque o justo pratica a justiça e o incrédulo, iniquidade. Não pode haver sociedade entre ímpio e cristão e servo do Senhor. Verso 15. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Existe harmonia? Paulo está falando. Entre Cristo e o maligno? O Senhor é santo, Ele é poderoso, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. E o diabo é o oposto. É mentiroso, é traiçoeiro, é maligno, é pecador. Existe harmonia? Não, não existe. Ou que união do crente com o incrédulo? A palavra é bem clara em dizer que a gente não deve se unir com o incrédulo. E quando a gente se une com o incrédulo? Quando a gente pratica as obras do incrédulo. Quando a gente pratica, copia o que eles estão fazendo. Quando a gente copia o mundo, a gente está se associando com os incrédulos. Verso 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus, do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei seu Deus e eles serão o meu povo. Olha o que o verso 16 ele fala. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Você é santuário de Deus. Se você recebeu o Senhor como Salvador da sua vida, se você se esforça para obedecer a palavra de Deus, se você se esforça para viver em santidade diante do Senhor, você é santuário de Deus, o Espírito Santo habita dentro de você. E a palavra está dizendo, se você é santuário de Deus, você não pode ser santuário, ser associado com ídolos. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Existe alguma ligação? Qual o ídolo que você tem carregado com você? Não o ídolo físico,
não a imagem, não o amuleto. Porque se a gente idolatra uma outra pessoa, a gente está carregando com a gente um ídolo. Já é errado um cristão idolatrar um outro cristão, ainda que esse outro cristão seja um servo do Senhor, porque devemos adorar só a Deus. A idolatria é pecado, e é pecado de morte, gera condenação eterna. Mas quantos por aí estão adorando a ímpios? Quantos por aí idolatram ídolos, admiram pessoas do mundo, que são os ídolos dela? Quantos admiram um cantor, uma cantora do mundo, que só faz o que não agrada a Deus, mas é admirado por quem não deveria se admirar, que é um cristão? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Esses ídolos aqui também podem ser outra pessoa. Nosso negócio é com a palavra de Deus. Nós servimos ao Deus vivo, nós não devemos copiar o mundo. Quantos idolatram um time de futebol? Quantos idolatram um político? Quantos idolatram um artista, um esportista, uma pessoa, ainda que aquela pessoa seja boa? A palavra de Deus, ela condena isso. Ou você prefere ficar com a palavra de Deus ou com as suas vontades? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Devemos adorar só a Deus. Devemos cultuar só a Deus. Devemos admirar somente a palavra de Deus. Como eu posso admirar um homem que não quer saber do Senhor? Como eu posso admirar uma pessoa do mundo que odeia a palavra de Deus, que é um verdadeiro anticristo? Porque se a pessoa ela odeia Cristo e a palavra de Deus, ela é anticristo, ela não é a favor de Cristo. Pelo contrário, ela é contra Cristo, ela é anticristo. Como posso servir ao Senhor e admirar uma pessoa que é contra a palavra de Deus, que é contra os princípios bíblicos? Que ligação há entre o santuário de Deus e o ídolo? O apóstolo Paulo está perguntando aqui, os coríntios. Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei seu Deus e eles serão meu povo. Verso 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisa impura, em coisas impuras, e eu vos receberei. Olha o que o verso 17 ele fala para mim e para você. Retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Se separe. Se separe desse mundo, meu amado, meu querido irmão. A gente deve se separar desse mundo. A gente deve guardar os nossos olhos, as nossas mãos, os nossos pensamentos. A gente deve guardar a nossa vida. Nossa vida agora pertence ao Senhor. Ela não pertence a nós. A nossa vontade não interessa. O nosso desejo não interessa, mesmo porque o meu desejo e o seu desejo é sempre pela coisa errada. Não se engane, não deixe seu coração te enganar, porque ele é enganoso. Eu não devo também deixar meu coração me enganar. A minha vontade é sempre o mal. Eu tenho que buscar sempre a vontade de Deus. Aqui a palavra está falando de separação. Separai-vos, diz o Senhor, separai-vos do mundo. Separai-vos das coisas do mundo. Separai-vos das obras impuras da carne. E o Senhor vai te receber, me receber, mas Ele só vai te receber e me receber se a gente se separar. Olha o que o verso 17 fala. Estou em 2 Coríntios capítulo 6, verso 17. Por isso retirai-vos do meio deles.
no meio daqueles que praticam o que não agrada o Senhor. Separai-vos, diz o Senhor. Separe os seus olhos para Deus. Separe os seus ouvidos para Deus. Separe suas mãos para Deus, as suas atitudes, os seus pensamentos para Deus. E Ele vai te receber, Ele vai me receber. Muitas das vezes tem uma venda espiritual nos nossos olhos. Satanás, ele tenta colocar essa venda para a gente não enxergar que a gente está praticando o que o mundo pratica e copiando o que o mundo copia, o que o mundo faz. E a palavra é bem clara em dizer: separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras. Quando eu vejo que não agrada a Deus, eu estou tocando em coisa impura com meus olhos. Quando eu falo que não agrada a Deus, eu estou tocando em coisas impuras com os meus lábios. Quando eu ouço que não agrada a Deus, eu estou ouvindo, tocando em coisas impuras com os meus ouvidos. A palavra diz: não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Santidade, a palavra está falando de santidade. A palavra está falando aqui para a gente não se associar com o mundo, para a gente se separar, para a gente não fazer sociedade com as pessoas do mundo, para a gente não praticar o que eles praticam. O Senhor, Ele vai levar para o céu uma igreja lavada e remida no sangue dEle, uma igreja pura, uma igreja que se separa. A igreja é a noiva de Cristo, o Espírito Santo está preparando essa noiva. E só vai subir a noiva que é limpa, que é pura, e tem as vestes limpas, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aquele que é puro de mente, de coração, de olhos, de ouvidos. Nós pertencemos ao Senhor e devemos andar em santidade para agradar a Ele, porque senão a gente não vai para o céu, meu querido irmão. Nós vamos estar nos enganando, nosso coração nos enganando. A gente acha que vai morar com o céu, a gente acha que é regenerado, mas uma pessoa regenerada, ela não pode praticar o que o mundo pratica. Ainda que outra pessoa que se diz cristã faça aquilo, e você sabe dentro da palavra que aquilo é errado, aquilo não agrada a Deus, não copie aquela pessoa, copie a palavra de Deus. Imite a palavra de Deus. Imite o Senhor Jesus Cristo, o procedimento do Senhor, o procedimento dos apóstolos de Cristo. Obedeça a palavra de Deus. Não copie o mundo. Por isso, separai-vos no meio deles. Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis coisas impuras, e eu vos receberei. O Senhor, Ele só vai receber aquele que se separa das coisas do mundo, que usa os olhos dele para agradar a Deus, os ouvidos dele para agradar a Deus, a mente dele para agradar a Deus, as mãos dele para agradar a Deus, e que não se associa com esse mundo. Verso 18, e ele continua dizendo: serei vosso pai. Se a gente se separar das coisas do mundo, se a gente não fizer sociedade com as coisas do mundo, o pai diz: serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Essa palavra está dizendo aqui de santidade. Ela está ensinando santidade. Ela está falando para a gente andar em conformidade com o Evangelho de Cristo. Ela está falando de regeneração. Ela está falando para ficar longe daquilo que não agrada a Deus, para se separar. É você que tem que se separar, sou eu que tenho que me separar. Tem coisas na nossa vida que a gente tem que tirar. Você se lembra quando o Senhor Jesus Cristo Ele falou: se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Ele não fala: eu vou arrancar e tirar de você. Ele fala: arranca, esse papel é meu e seu. Arrancar não o olho fisicamente, mas arrancar aquilo que te faz tropeçar.
Você tem que tirar da sua vida. É lógico que sem o Senhor a gente não faz nada, é com a ajuda dele. Mas você tem que parar de praticar aquilo que não agrada a Deus. É você. Sou eu. Sou eu que tenho que parar de olhar para aquilo que eu estava olhando que não agradava a Deus. Sou eu que tenho que parar de falar aquilo que eu estava falando que não agrada a Deus. Sou eu que tenho que parar de falar palavrão se eu falar palavrão. Glória a Deus que eu não falo. Graças a Deus por isso. O Senhor me libertou disso. Glória a Deus. Mas se eu falar palavrão, sou eu que tenho que parar de falar. A atitude tem que ser minha. Sou eu que tenho que parar de fazer as coisas erradas que venho fazendo para poder agradar o Senhor. Sou eu. O que a palavra diz, verso 17. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos. Sou eu que tenho que me separar. Sou eu que tenho que sair do meio do pecado. Sou eu que tenho que tirar da minha vida aquilo que não agrada a Deus. Sou eu. A atitude é minha. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisa impura. Cada vez que eu pratico uma coisa que não agrada a Deus, eu estou tocando em coisa impura. E o Senhor fala, se você retirar isso, se você se separar, olha o que ele fala, retirai-vos do meio deles, separai-vos. Então se eu me retirar do meio daqueles que praticam iniquidade, se eu me separar das coisas do mundo e não tocar em coisa impura, o Senhor diz, e eu vos receberei, e serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É momento da gente se separar, meu querido, meu amado irmão. Essa palavra é para mim, é para você, é para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Se separar das coisas do mundo. É momento da gente se santificar. É momento da gente parar de ser idólatra. Muitas vezes a gente acha que idolatria é só adorar uma imagem, se curvar diante de uma imagem, ou ter um amuleto dado numa igreja evangélica, também é idolatria. Mas não é só isso, irmão. Não é só isso. Idolatria é quando a gente admira uma pessoa do mundo, uma pessoa que pratica coisas que não agrada a Deus. Quando a gente defende uma pessoa que não quer saber da obra de Deus, que não quer saber do Senhor, que não quer saber da palavra de Deus. Isso é idolatria. Idolatria é quando a gente concorda com uma pessoa, defende uma pessoa que é contra a palavra de Deus, que é contra os princípios da palavra de Deus. Isso também é idolatria. É momento da gente se separar para a palavra de Deus, é momento da gente olhar mais para a Bíblia Sagrada, praticar a palavra de Deus. Não adianta a gente conhecer, eu conheço essa passagem bíblica, eu conheço isso aí, tudo que você está falando. Talvez alguém que esteja ouvindo possa falar, eu já conheço essa palavra, eu sei que ela diz. Mas será que a gente está vivendo essa palavra aqui? Não adianta eu conhecer se eu não viver, se eu não me separar do mundo. Olha só, verso 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão entre a luz e as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união entre o crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Se separe. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Para mim e para você, ser filho do Senhor Todo-Poderoso, a gente tem que se separar do mundo. A gente tem que praticar aquilo que a gente prega.
A gente tem que obedecer a palavra e se separar desse mundo. A gente precisa parar de ver o que não agrada ao Senhor. A gente precisa parar de ouvir o que não agrada ao Senhor. A gente precisa parar de falar aquilo que não agrada ao Senhor. A gente precisa parar de colocar nossas mãos naquilo que não agrada a Deus. A gente precisa se separar, se retirar desse mundo, não fisicamente, a gente vive nesse mundo, a gente peregrina nesse mundo, mas se retirar espiritualmente falando, é ficar longe do pecado, longe do erro, longe daquilo que vai te levar para o inferno, que vai me levar para o inferno, porque se eu pratico iniquidade, é para lá que eu vou, meu irmão. Não se engane. Se eu digo que sou cristão, que sirvo ao Senhor, que sou servo de Deus, e eu pratico iniquidade, é para o inferno que eu vou. Infelizmente, a pessoa que pratica iniquidade e se diz cristã e pratica iniquidade, não se separa desse mundo, o destino dela é o inferno se ela não se arrepender. É o inferno, não é o céu. Só vai para o céu quem se separa desse mundo, como a palavra diz aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 6, verso 17. Por isso retirai-vos, olha só, é Deus que está falando, olha. Por isso retirai-vos, não sou eu que estou falando. Confira na palavra de Deus aí que está sendo pregado. Por isso retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras. Deus está falando para a gente se retirar do meio daqueles que praticam iniquidade. Se separar e não tocar em coisa impura. Não tocar não é só com as suas mãos, mas é com seus olhos, com seus ouvidos, com a sua mente. Se encha da palavra de Deus, meu querido irmão. Se encha do Evangelho. Se encha do que está escrito na Bíblia Sagrada. Se encha da presença do Senhor através da Bíblia Sagrada. Se separe desse mundo. E o Senhor, Ele vai nos receber. Ele vai nos receber como filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Que Deus possa falar mais ao coração de cada um de vocês, em nome de Jesus.